Chegamos na lição de número 8 deste segundo trimestre da CPAD em 2025, texto escrito e comentado pelo pastor Elinay Cabral, onde estamos estudando com vocês e o verbo se fez carne. Essa lição 8, que vai cair no dia 25 de maio, trabalha sobre uma lição de humildade, onde nós vamos estudar sobre aquele exemplo de Jesus do lava-pés. É claro que você que está chegando por aqui precisa iniciar a sua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto áureo, que se localiza em João, capítulo 13, versículo 15. Faça essa leitura junto com os teus alunos. A segunda é a verdade prática. Vale muito a pena você realizar a leitura da verdade prática em sala de aula. E a terceira é a nossa leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 ao 10. Leia esse texto, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aulas. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok, pelo Instagram também. É só você colocar Janderson Nascimento EBD e nos seguir. Que Deus te abençoe através dessa palavra e eu espero muito que o Senhor fale com você através dessa ministração. Na aula de hoje, vamos iniciar uma sessão no Evangelho de João que tem o seu início no capítulo 13 do Evangelho e se estende até a crucificação. Essa sessão tem um bloco, capítulo 13 a 16, onde nós vamos aprender exatamente os ensinos de Jesus que foram compartilhados no cenáculo, diante da última ceia que o Senhor, então, estabeleceu junto com os seus discípulos. É claro que essa sessão está dividida em alguns blocos principais. Nela você vai encontrar as seguintes divisões, então pega o caderno e a caneta para poder anotar. A primeira delas é o ato do lava-pés, que vamos estudar hoje, que está no capítulo 13, versículos 1 ao 20. Vale muito a pena você analisar essa primeira sessão, porque tem um ensinamento muito profundo aqui. Também você precisa apresentar para os teus alunos a segunda sessão dentro desse bloco, que trabalha sobre a traição de Judas, que se localiza lá no capítulo 13, versículos 21 ao 30 agora. Depois nós vamos ter outra sessão, que trabalha sobre os discursos de Jesus e da sua despedida, e também do novo mandamento, assim como a promessa do Consolador. Aqui é um bloco maior, onde você vê a teologia de Jesus sendo apresentada, que está no capítulo 13, que se inicia no versículo 31, até o capítulo 16, versículo 33. Então, faça essas anotações aí para que você possa trabalhar junto com os teus alunos. E o final dessa sessão se trabalha então com esse discurso final, a despedida de Jesus em direção ao Getsêmani e depois, posteriormente, à cruz, que está no capítulo 14, versículo 31, que se inicia com esse bloco final que estamos trabalhando com vocês. É claro que aqui nós vamos aprender algumas lições preciosas. Diferente dos evangelhos sinóticos, o Evangelho de João, ele procura trabalhar exatamente as instruções que Jesus deixou aos seus discípulos na Santa Ceia. Mas essas instruções que Jesus apresenta no Evangelho de João é diferente dos sinóticos, porque nos sinóticos você só encontra um relato formal da liturgia do culto. Já no Evangelho de João, isso é importante você trabalhar, há uma ênfase no ensinamento, no que Jesus ensinou, no amor, na promessa da descida do Espírito Santo. Então, se você pegar isso aqui vai te ajudar muito a compartilhar uma aula muito relevante junto com os teus alunos. Essa promessa está fundamentada no capítulo 14, versículos 16 e 17, capítulo 15, versículos 25 ao 27, onde essa narrativa bíblica que vai formar os discípulos, vai trazer uma teologia muito interessante sobre a missão de Jesus, sobre o seu amor sacrificial, sobre a sua comunhão com Deus, e os discípulos também precisavam ter. Isso aqui é muito legal, pode ajudar você, tá? É claro que quando nós olhamos para essa ausência no Evangelho de João da instituição da liturgia da ceia,
nós encontramos outra visão aqui no Evangelho de João. Nós encontramos exatamente a orientação de Jesus de forma teológica. Paulo, anos depois, escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala sobre essa orientação que a igreja já conhecia da liturgia da ceia, citado no capítulo 11, versículos 23 ao 26, que se fundamenta nas narrativas dos sinóticos. Ou seja, quais são os sinóticos? O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Então, Paulo entra com essa mesma liturgia explicando para os irmãos como seria. E ele se baseia onde? Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 27, Marcos capítulo 14, versículos 22 ao 25, Lucas capítulo 22, versículos 24 ao 20. Só que João, ele traz uma abordagem legal aqui. João, ele vai abordar essa afirmação demonstrando que Jesus é esse pão da vida já desde o capítulo 6 que ele vem citando, e nós estamos trabalhando isso com vocês lá no versículo 35. Então, a necessidade de João aqui, ao invés de apresentar um rito, ou seja, um rito de ordenança, que é a Santa Ceia, João ele apresenta agora uma proposta sensacional em demonstrar o ministério de Jesus, ou o sermão de Jesus, ou o ensinamento de Jesus. E aqui, no gesto do lava-pés, que vamos estudar hoje, que está no capítulo 13, versículos 1 a seguir, nós vamos perceber esse modelo de humildade, de serviço, que Jesus traz para os discípulos. O próprio mestre Jesus, ele lava os pés dos discípulos, capítulo 13, versículo 14, que tem uma lição muito profunda até para a gente hoje. Quando observamos, percebemos que essa ceia citada por João é uma ceia extraordinária, porque essa ceia, embora muitos intérpretes debatem sobre esse assunto, essa ceia citada por João, ela traz um exemplo discipulador. Ela traz a celebração sacramental no sentido de ordenança, não de sacramento da Igreja Católica, mas no sentido de ordenança, da redenção, do chamado, do discipulado. Hoje a gente vai aprender sobre esse assunto e eu estou muito empolgado para compartilhar sobre ele com vocês. E se você pode, me ajude também, se inscreva no canal, deixa o teu likezinho, envie essa aula para alguma pessoa e, claro, se você pode, comenta aqui de onde você está me assistindo. De que cidade do Brasil, fora do Brasil, de onde você nos acompanha. E se você é professor da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço dessa ministração que eu estou trazendo para você. Você vai encontrar esse recurso que vai te ajudar com versículos a mais. Esses versículos que eu estou citando já está tudo lá, anotado para facilitar a sua vida. Você vai encontrar também o PowerPoint, os slides, que vão te ajudar nessa ministração de forma sensacional. É uma assinatura trimestral. Você pode encontrar a proposta aqui no link na descrição desse vídeo. Você pode encontrar a proposta também de forma muito básica, acessando facilitebd.com.br ou então escaneando esse QR Code que está aqui na tela para você conhecer como funciona. Eu espero que Deus te abençoe. E o primeiro ponto da lição de hoje, conforme o pastor Elienay Cabral traz, vai desenvolver com a gente uma história real sobre a humildade a partir dessa cerimônia do lava-pés. No primeiro ponto da lição, para você quebrar o gelo, vale a pena você citar uma passagem bíblica, Mateus capítulo 11, versículo 29, onde os alunos vão aprender sobre essa humildade que Jesus apresenta. E agora, no primeiro subtópico, a nossa abordagem trabalha sobre o lava-pés, essa cerimônia que é tão relevante para o cristianismo. Especialmente esse episódio, comentado pelo pastor Elienay Cabral, está no capítulo 13 do Evangelho de João, versículos 1 ao 10, que é até a nossa leitura bíblica em classe. Esse episódio ocorre exatamente se aproximando aí da celebração da Páscoa. Antes da Páscoa, esse episódio vai acontecer. O versículo 1 cita isso. Esse detalhe é muito importante porque sugere essa data que João traz sobre esse símbolo tão importante para o calendário cristão. Também você percebe que essa preparação que Jesus traz, ela vai ocorrer antes até mesmo do sábado. Então ela ocorre antes da Páscoa
e ocorre antes do sábado, possivelmente no dia 14 de Nissan, citado em João capítulo 19, versículo 31. Quando você observa os evangelhos sinóticos, é importante você ter essa ideia, essa última ceia celebrada por Jesus, ela é uma demonstração desse símbolo da refeição pascual, mas ao mesmo tempo de um símbolo da nova aliança também. Citados aqui nos evangelhos, lá no evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 17 a 19, Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 16, Lucas, capítulo 22, versículos 7 ao 15. Esse termo preparação traz essa ideia de indicar que essa celebração ela foi realizada exatamente antes desse momento da sexta-feira da crucificação. Possivelmente isso aconteceu na quinta-feira. Olhando para o texto, nós vamos perceber a partir dos relatos de Lucas, capítulo 23, versículos 54 ao 56 e 24 primeiro, que confirma que os discípulos eles prepararam essa cerimônia, especialmente na quinta-feira. Na sexta se inicia o processo do julgamento, morte de Jesus, sábado ao silêncio, e depois nós vamos encontrar exatamente essa relação da demonstração desse símbolo tão importante, sendo demonstrado que a crucificação de Cristo é a sua ressurreição. Alguns estudiosos chegam a argumentar sobre esse assunto também. A perspectiva do capítulo 13 do Evangelho de João relata essa demonstração que aconteceu antes da festa da Páscoa. Essa citação, então, demonstra esse exemplo, que essa celebração de Jesus é uma celebração ágape, é uma celebração de louvor, é uma celebração ao mesmo tempo de humildade sendo demonstrada pelo próprio Jesus, unificando aí com a celebração da ceia. A cerimônia do lava-pés sendo demonstrada por Jesus é um exemplo de um sermão de Jesus para os próprios discípulos, de uma forma pedagógica e lúdica. Isso está no capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 14. Ensinando que a verdadeira liderança, pega isso aqui, a verdadeira liderança no reino de Deus se expressa de forma muito clara através da humildade com o próximo. O verdadeiro líder aqui, ele não vem por dominação de imposição de poder, mas o verdadeiro líder aqui é aquele que tem o princípio de servir e servir no reino. Como Paulo também expressou o exemplo de Jesus, escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, Paulo exorta os crentes a seguirem o exemplo de Jesus, que embora sendo Deus, se fez, se esvaziou e se colocou na posição humana, se tornando servo. Esse exemplo bíblico aqui nos demonstra uma lição de testemunho de humildade. Então, esse ensinamento de Jesus nos leva para essa visão sacrificial, essa visão de se colocar à disposição do reino. Pega isso aqui e compartilhe isso com os teus alunos. E claro, você pode fazer também uma pergunta. A pergunta que você pode fazer está no fundo da lição desta aula de hoje e você pode trabalhar ela, a pergunta 1, que trabalha o seguinte: segundo João capítulo 13, como se manifesta essa perspectiva de cingir-se? Essa ideia de cingir-se é a ideia de que Jesus toma uma bacia, ele amarra sua roupa, ele cinge-se em um símbolo de serviço, em um símbolo de se colocar de forma humilde para tratar bem os seus discípulos. E caminhando, eu vou avançar com você. Se você pode, deixa o teu likezinho nesse vídeo. O segundo subtópico trabalha então sobre o desenvolvimento da história. Já neste capítulo 13, a partir do versículos 4 e 5, como o pastor Elianai Cabral aborda, nós vamos perceber descrito nesse texto esse gesto emblemático de Jesus nesse momento da Santa Ceia, em que ele se levanta, tira o seu manto e cinge-se com a toalha e derrama água em uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Olha, esse ato de se colocar na posição de serviço. Essa demonstração simples que Jesus traz um significado tão profundo para a gente, porque no contexto judaico essa prática de hospitalidade geralmente era feita antes das refeições.
e era feita pelos servos, não por aqueles que já estavam à mesa. Observe, Jesus se coloca na posição de servo para poder lavar os pés dos discípulos. Ao assumir essa postura de servo, você percebe que Jesus, ele confronta as posições sociais do seu tempo. Ele confronta esses domínios de poder do seu tempo e traz outra visão sobre o Messias na cabeça dos próprios discípulos. Ele, sendo o mestre, ele desce à mais baixa posição, a posição de servo para lavar os pés dos discípulos em via do serviço. A profundidade desse gesto ganha um significado tão tremendo a partir desse costume da ceia. Capítulo 13, versículo 2 do Evangelho de João, demonstra que isso não é apenas um ritual, mas é um símbolo da comunhão com Deus, um símbolo da comunhão com Cristo. A cerimônia do lava-pés também traz a verdadeira grandeza do reino para os discípulos, que aquele que é grande é servo, que aquele que é um verdadeiro discípulo no reino se coloca à disposição para servir. Esse princípio, então, nos demonstra que aquele que é servo como Cristo, ele está à disposição para destruir essa visão centrada no domínio de liderança, fundamentada na ideia de cargos, na ideia de status sociais. Mas Jesus, ele traz um exemplo muito interessante com a sua própria vida. Marcos capítulo 10, 43 ao 45. Quem quiser se tornar grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Além desse exemplo da humildade, o ato do lava-pés representa essa expressão de esvaziamento. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Paulo mesmo diz, olha, e se a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, se tornando semelhante aos homens, e a si mesmo se humilhou, se tornando obediente até a morte de cruz. Essa ação demonstra a centralidade do reino de Deus a partir desse ministério de Jesus. O próprio Pedro traz um espanto quando ele vê aquela cena, capítulo 13, versículos 6 a 8, porque Pedro tinha uma expectativa sobre o mestre, mas quando ele vê esse mestre, que é Jesus, o Messias prometido das profecias, descendo e tomando o lugar de servo, Pedro, ele não tem aquela visão que Jesus está ensinando nesse primeiro momento, mas na compreensão do reino, aquele que quer ser grande no reino precisa servir como Jesus traz esse ensinamento para a edificação do próximo e para a edificação da igreja. E aí, o que você acha sobre esse assunto? É fundamental que nós, como servos de Deus, sirvamos exatamente os nossos irmãos, tratemos as pessoas de forma digna e honrada em nossos ministérios, nas nossas comunidades, louvando ao Senhor a partir da prática do Evangelho? Comenta nesse vídeo aqui. Vamos então para o terceiro subtópico, que trata sobre uma mudança de paradigma. Este relato do lava-pés, citado em João capítulo 13, versículos 1 ao 20, oferece uma profunda mudança de paradigma. De que maneira? A partir desse conceito da liderança que Jesus está ensinando para os discípulos em forma de discipulado. Quando observamos isso aqui, esses modelos hierárquicos que muitos líderes religiosos daquela época e de hoje também estabelecem, eram modelos que não se encaixavam no ensinamento de Jesus. Os discípulos tinham esse ideal, mas o próprio Jesus também demonstra que a verdadeira expressão de autoridade está na humildade no reino de Deus. Ao assumir essa posição de servo, ao lavar os pés dos discípulos, ele está demonstrando que um verdadeiro líder está disposto a servir. Marcos capítulo 10, versículos 43 ao 45, traz um exemplo de profundidade para aquele que quer ser servo. Você pode ler esse texto junto com os teus alunos. Também traz uma quebra de paradigmas nessa inversão de valores do nosso tempo, onde o poder é exercido pela autoridade por posições, mas o poder de Jesus é exercido na liderança
pela abnegação, pela doação, pelo estabelecimento de um referencial com o outro também, um cuidado com o outro. Essa é a liderança do reino. A aplicação desse princípio na igreja é tão relevante porque traz uma crítica para o nosso tempo, onde a liderança é marcada em alguns locais por autoritarismo, por personalidades, por busca de status. Mas quando vamos para o modelo de Jesus, esse modelo de Jesus nos confronta, nos desafia, porque forma agora um convite aos líderes a entenderem essa ideia de cuidado e serviço. O apóstolo Paulo, observando esse relato, ele comenta sobre isso na carta aos Filipenses. O apóstolo Pedro, observando esse relato também, entende mais tarde e exorta os presbíteros da igreja de Roma, dizendo o seguinte: apacentai o rebanho que está entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, por sorte a graça de Deus, não por ganância, mas por boa vontade. Olha só que lição extraordinária que Pedro traz na primeira carta, capítulo 5, versículos 3, 2 e 3. Faça essa leitura junto com os teus alunos também. Esse modelo eclesiástico atual precisa aprender a partir desse paradigma sobre a ideia de serviço. Eu costumo dizer para os meus alunos que a ideia ministerial não é a ideia da escada de subida. Muitas pessoas pensam em angariar cargos para subir o degrau. Hoje é um membro da igreja, quer ser um auxiliar, quer ser um diácono, quer ser um presbítero, quer ser um pastor. E nessa visão, há uma visão de subida, de escada ministerial. Mas a escada que Jesus ensina para a gente, ela aponta para baixo, ao invés da visão empresarial que aponta para cima. A escada de Jesus aponta para o serviço. Se hoje tu é um membro, amanhã você desce o degrau para servir como auxiliar, depois como diácono, depois como presbítero, depois como evangelista, depois como pastor. O serviço aponta nessa perspectiva da postura do lava-pés. Olha só que interessante. A Bíblia nos ensina sobre essa ideia da liderança do serviço no corpo de Cristo. E aí, o que tu acha sobre esse assunto? Comenta aqui. Vamos agora para a segunda pergunta. Você pode pegar a lição e observar na página 60, onde está o questionário dessa lição, e utilizar a pergunta 2. Conforme a lição, o que é que essa humildade representa? A resposta está lá. Ela representa que a verdadeira grandeza espiritual de um seguidor de Jesus está nela. Vamos caminhar agora para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: a humildade implica também autoconhecimento. Neste segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica também. Peço ao aluno para fazer isso. João capítulo 5, versículo 30, onde você vai perceber essa demonstração de humildade também no ministério do próprio Jesus. O primeiro subtópico do segundo ponto trabalha outro argumento, conhecendo a sua própria natureza. Quando você observa o capítulo 13, versículo 3 do Evangelho de João, agora vai para a Bíblia e faça isso, você vai perceber de forma enfática Jesus também demonstrando a sua identidade e o seu destino, tá? A sua identidade, a sua missão. Nesse sentido, ele faz questão de descrever exatamente a vontade do Pai com esse ministério. Aqui Jesus está se preparando e preparando os discípulos para a crucificação. É claro que esse informativo teológico aqui não foge da mensagem da cruz, não foge dessa perspectiva onde nós vamos encontrar esse caminho da humildade. Na visão teológica de hoje, essa visão seria então entrelaçada nesse texto como um fracasso. Mas não é um fracasso aqui. Nós encontramos o próprio Jesus afirmando de forma clara: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. Dá uma olhada em algumas passagens. João 3,35, Mateus 11, 27, Lucas capítulo 10, versículo 22 também. A autoridade de Jesus é concreta. Jesus sabia da sua autoridade, conhecia também a sua pré-existência. Isso é citado pelo próprio João.
João capítulo 1, versículos 1 ao 3, você encontra essa pré-existência de Jesus. Você vai encontrar também a consolidação cristológica, cristocêntrica nessa mensagem, em demonstrar que o próprio Cristo vai com paixão, com amor, pelo caminho da cruz, em humildade, obedecendo à vontade do Pai. Efésios capítulo 1, versículos 9 ao 10, é legal você ler esse texto. Colossenses capítulo 1, versículo 20, pega esse texto também, vai te ajudar muito. Essa consciência messiânica que Jesus demonstra o caminho da cruz, o caminho da humildade de Jesus. O apóstolo Paulo afirma que por meio da cruz de Cristo, nós fomos comprados por Cristo. E interessante que ele triunfou no Calvário. Dá uma olhada em Colossenses 2,15. Olha também para outra passagem que Paulão relata. Capítulo 5 de Romanos, versículo 11. Demonstrando essa garantia da vitória que Cristo tem no Calvário em nos reconciliar com Deus nesse caminho de humildade. Por fim, quando você vai observar o ministério de Jesus e pegando isso junto com os teus alunos, você vai perceber que esse ministério apresenta a morte, mas apresenta a promessa da ressurreição, a glorificação e ao mesmo tempo aqui você percebe que Jesus ele é aquele que abre a porta para a ressurreição como primogênito dentre os mortos, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 18 também. Pedrão também comenta algo interessante. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, onde ele fala sobre essa natureza que Cristo tem. Paulo falando a respeito dessa visão da humildade de Jesus e da identidade que Jesus tem, ele cita isso lá no capítulo 8 de Romanos, versículos 29 e 30. Então, quando você lê João 13:3, você vai encontrar tantas passagens que se encaixam aqui e você vai perceber a essência do triunfo de Cristo já passando a ser ensinada para os próprios discípulos. Aqui você pode ir na lição, página 60, e realizar a leitura da pergunta 3. A pergunta 3 traz a seguinte ideia: por qual razão Jesus trocou esse papel de Senhor e passou a ser servo? Para demonstrar que um simples servo ensina uma lição de humildade aos seus discípulos. Isso é muito interessante. Vamos agora para o segundo subtópico deste segundo ponto, que trabalha sobre o exemplo deixado por Jesus. O que tu está achando da aula? Comenta aqui porque isso me ajuda também. O exemplo deixado por Jesus nesse episódio, do capítulo 3, versículos 1 ao 20, oferece uma profunda lição para a própria igreja, quando a gente para pensar nessa visão de liderança cristã. Essa posição de servo que Jesus assume não se considera aqui nesse sentido de ser inferior aos discípulos, mas estabelece esse paradigma para os seus próprios seguidores, porque isso aqui é uma lição pedagógica que Jesus traz para os próprios discípulos. Dá uma olhada no capítulo 13, versículo 15. Porque eu dei o exemplo. E eu quero, no caso nesse sentido, que vocês também sigam esse exemplo. João capítulo 13, 15 cita isso. Filipenses 2,7, Paulo comenta que o próprio Jesus assumiu essa humildade, assumiu essa posição de servo. Essa humildade demonstrada na cerimônia do lava-pés traz uma edificação muito grande para a própria igreja contemporânea no sentido do serviço cristão, do ensino, da graça recebida, dessa nova comunhão que nós temos. Também nós vamos perceber essa ideia do serviço sendo reforçada em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis essa liberdade para dar ocasião à carne, mas sede servos um dos outros no amor. Olha só que interessante. Paulo recorda isso e traz esse alerta para sermos servos no amor, na unidade, no fortalecimento da igreja de Cristo do corpo. Escrevendo aos Efésios, Paulo também comenta sobre isso. Efésios 4, 12 e 13. Nessa ocasião, você percebe que a igreja, então, precisa aprender sobre esse ensino do próprio Jesus. O maior que entre vós seja, então, o servo. Esse exemplo de humildade é dado pelo próprio Cristo. Mateus 23, do 11 ao 12, você vai encontrar esse ensinamento do próprio Jesus traçando a perspectiva do Evangelho.
Então, esse evangelho não é seguido por status, esse evangelho não é demonstrado por posições, esse evangelho de Jesus é na humildade, no cuidado com o próximo, nessa demonstração do amor. Olha quantas coisas precisamos resgatar para esse testemunho da igreja atual. Vamos parar para pensar nessa reflexão e deixar que o Senhor também trabalhe no teu coração em Cristo Jesus, propagando o verdadeiro evangelho. Vamos agora para o terceiro subtópico. No terceiro do segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre outro argumento que o pastor Elienay Cabral trabalha. O maior no reino de Deus. Neste terceiro subtópico, percebemos que, à luz do ensinamento de Jesus sobre esse maior no reino de Deus, demonstra essa visão contrária a essa perspectiva de prestígio humano. Mas Jesus define a grandeza não por ambição, mas ele combate essa ambição que os discípulos estavam querendo no seu coração. Observe isso desde Marcos capítulo 10, versículos 43 ao 44. Jesus lá atrás já estava combatendo a ambição dos discípulos em desejarem serem maiores uns do que os outros. Quando Jesus passa a estabelecer essa verdadeira visão do reino, ele vai fundamentar esse processo de forma muito clara. E é interessante que quando a gente para pensar sobre isso, de um discípulo querer ser melhor do que o outro, isso é coisa antiga. Olha para o texto de Marcos 10, 45. O próprio Jesus dá um exemplo muito interessante. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida por resgates de muitos. Jesus se coloca na posição de servo. Esse ensinamento, na ocasião do lava-pés também, traz a ideia da humildade que Jesus apresenta. A verdadeira grandeza, portanto, ela é vista no chamado humilde, desse chamado que apresenta a ideia de graça de Deus e não de poder, de hierarquia. Esse chamado que Jesus então traz nesse perfil é um chamado muito interessante, citado em Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, qualquer que se tornar humilde como essa criança será o maior no reino de Deus. Jesus está quebrando um ídolo dos discípulos. A criança, nesse contexto, representa essa ideia de dependência, de humildade, de simplicidade de coração. A grandeza que Jesus está trazendo aqui é a grandeza do reino. É a grandeza para aquele que quer servir. Olha como essa mensagem nos confronta. E eu espero que o Senhor fale com você através dessa palavra também. Agora você pode ir na página 60 e fazer a leitura da pergunta 4 da lição, que traz o seguinte: o que Jesus percebia sobre os seus discípulos? A resposta é simples, vai demonstrar que muitos deles consideravam-se uns maiores do que os outros. E você pode aplicar isso aí com os teus alunos também. Agora nós vamos para o terceiro ponto da lição, que trabalha sobre outro argumento: humildade versus ostentação. Olha como isso está presente também no nosso dia a dia. Neste terceiro ponto, faça a leitura de Filipenses 2, 5 e 6 junto com os seus alunos. E o primeiro subtópico aborda então sobre essa ideia de uma competição silenciosa. Aqui nós vamos observar de forma mais profunda essa competição que existia entre os discípulos. Existia uma competição silenciosa nesse ministério terreno de Jesus entre os próprios discípulos de quererem serem maiores uns do que os outros. Isso é evidenciado em diversas ocasiões. E aqui eu tenho algumas passagens bíblicas que vão te ajudar a explicar isso para os teus alunos. Você pode ler Marcos capítulo 9, versículos 34, 33 e 34, onde Jesus percebeu que os discípulos já começaram a ter essa disputa silenciosa. Olha como isso é coisa antiga. Lucas capítulo 22, versículo 24 também, o próprio Jesus traz outro ensinamento, tratando sobre essa perspectiva em que eles estavam querendo serem maiores do que uns do que os outros. Olha outra passagem bíblica que vai te ajudar. Nesse discipulado do próprio Jesus, nessa busca pelo poder que eles queriam ter uns com os outros, o próprio Jesus começa agora a mudar a mentalidade deles e passa a ensinar a respeito da sua declaração de quem é o maior no reino. Mateus capítulo 18, versículo 4, ele trata sobre isso apresentando uma criança como maior no reino.
O próprio Jesus também utilizou de diversas ocasiões para demonstrar uma pedagogia combatendo esse tipo de visão. Marcos capítulo 9, versículo 35, Jesus afirma: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Outro tipo de ensinamento, outro gesto que você vai ver. João 13, do versículos 1 ao 17, você vê essa visão pedagógica sendo demonstrada na cerimônia do lava-pés, quebrando essa perspectiva de liderança que eles tinham. Você percebe também esse ato sendo acompanhado lá no capítulo 3, versículo 14, onde Jesus diz: eu sendo mestre, lavei os pés de vocês. Nessa forma, você vai perceber de forma muito especial que a lógica de Jesus é diferente da lógica que os discípulos queriam ter, que a verdadeira autoridade está na humildade. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e Filipenses 2, do versículos 3 e 4. Olha só como a teologia de Jesus é uma teologia da escada ao contrário. É uma teologia que aponta para esse caminho da humildade do serviço no reino. Para pensar sobre isso aqui e deixa teu comentário nesse vídeo ou envia essa aula para alguém. Vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha sobre o caminho de humildade de Jesus. Observe o versículo 13 do capítulo 13. O próprio Jesus destaca: vós me chamam de mestre e dizeis porque eu bem sou. Essa perspectiva de mestre traz essa ideia de didáscalo no sentido de ensinador. Senhor traz a ideia de Kyrios, que traz essa perspectiva daquele que é Senhor espiritual também. Jesus, sendo mestre e Senhor, demonstra agora que ele é um ensinador, nessa perspectiva da cultura judaica também. O capítulo 13, versículo 3, demonstra então essa mensagem de Jesus no Novo Testamento, onde Jesus agora apresenta a sua soberania junto com seus discípulos. Esse valor didático dessa declaração de Jesus assume essa aceitação de forma muito especial e estabelece que ele, sendo Senhor e Mestre, se coloca no lugar de servo aqui. Olhando para essa abordagem, no capítulo 13, versículos 14 ao 15, você percebe que esse gesto não é um gesto simbólico, não, mas é um gesto agora de humildade, onde Jesus contraria a posição dos mestres da sua época, assumindo essa perspectiva de ser uma pessoa humilde ao ponto de lavar os pés de seus discípulos. Os mestres religiosos da sua época buscavam lugares de honra. Olha para Mateus capítulo 23, versículos 7 ao 10. Jesus ele estabelece essa posição de servir e amar o próximo. Esse exemplo de Jesus fundamenta uma perspectiva de vivência e comunhão da igreja também. Leia o capítulo 13, versículo 14 de João, que vai te ajudar a entender isso aqui. Essa posição de serviço, de humildade na comunidade. Isso vai reforçar que esse evangelho de Jesus não é o evangelho da vanglória, mas é o evangelho da humildade, do serviço. Essa é a essência do evangelho de Cristo. Aqui agora, você precisa parar para pensar sobre isso. O que tu acha sobre esse assunto? É isso realmente que estamos pregando? Comenta aqui. Se você pode agora, leia a pergunta 5 que está na página 60, que trabalha o seguinte: para que propósito esse ensinamento de Jesus nos convida, né? Esse ensinamento de Jesus nos convida a aprendermos sobre a humildade, sobre essa lição tão importante. Fecha a tua aula agora com o terceiro subtópico, que trabalha sobre o convite à humildade. Neste terceiro subtópico, esse exemplo demonstrado por Jesus nesse episódio representa então essa visão da lógica do reino de Deus. A visão da lógica do reino de Deus, ela não se caracteriza pela ostentação, ela não se caracteriza por causa dessa questão de relações humanas, ela não se caracteriza pelo orgulho, ela não busca o autorreconhecimento. A lógica do reino de Deus, ensinada por Jesus, é considerada a partir de servos que têm um propósito ético no reino. Servos que têm um compromisso com a palavra e não com falsas profecias. Não com esse evangelho coach do nosso tempo. Não com essa distorção teológica por busca de falsos milagres. Mas o verdadeiro evangelho enfatiza a escritura e nos leva para a humildade. Tiago diz, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Esse evangelho aponta para essa visão constante. A contramão da cultura que o evangelho apresenta, contemporânea, deve ser
pregada por nós, porque o evangelho desse mundo, que é um mundano, ele valoriza a ostentação, a autopromoção, valoriza o acúmulo de títulos, valoriza esse modelo que não está conforme o ensinamento de Jesus. A perspectiva bíblica demonstra que nós precisamos aprender a partir de Filipenses capítulo 2, versículo 3, sobre o sentido da humildade, do serviço, que é uma dádiva de Deus. Tiago 1,19